Boa noite. Vamos sair dos nossos tempos agora. Existem 4 elementos, 4 essências, 4 criaturas: fogo, água, ar e terra. A gente está indo agora para o 5º elemento. Ao invés do amor, da fama e do dinheiro, me dê a verdade, diz Henry David Thoreau. Well, ain't no use you to wonder why, babe, if you don't know by now. Well, there ain't no use for you to wonder why, babe, I'll get to you somehow. Well, the rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. So long, honey babe. Where I'm bound I can't tell. Goodbye is too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but well, I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Fiquem agora com o Babi Xavier. É isso aí. Boa noite. Que maravilha. Boa noite. Tudo ótimo. Você? Graças a Deus, tudo certo, tudo certo. Estamos fazendo essas novidades tecnológicas aí, fazendo acontecer em casa essas coisas, né? Você também está nessa, né? Tô total. Aqui é autoprodução. E aí eu dou risada, né? Dou risada. É muito bom, gente, iluminar, fazer cenário, enfim, correr, falar, será que vai dar certo? A gente tem que aprender a reproduzir o que a gente está acostumado a ter em emissoras, né, em coisas com maior equipe. Mas eu achei muito legal o que você está fazendo. Assim, entrei um pouquinho na sua live de segunda, e na segunda-feira, e eu achei muito legal, assim, é total. Me lembrou tanta gente, me lembrou David Letterman, me lembrou muita gente, essa coisa da entrada, essa coisa da vinheta que eu adorei. Então, adorei o que você está fazendo. É muito legal. Muito legal. Você tem tanta experiência aí em coisas de altíssimo calibre, altíssimo valor para a televisão brasileira. É um elogio único. Eu gostei muito. É muito legal. Valeu, só pedir pro pessoal, dá para abaixar o ar-condicionado, por favor, porque tá calor pra caramba nesse inverno. A gente tá no Rio de Janeiro, né? Não tá em Nova York. Eu tava com o meu ligado também, e aí depois eu falei, bom, vou ligar até o último momento, né, pra estar assim, mais fresquinha aqui. Tô ouvindo ela 2 vezes, você tá com o Instagram ligado aí, ô Pedro? E aí, olha só. Vou mostrar aqui. Uma coisa que eu peguei aqui, que se tiver com muito calor, a gente já... Que maravilha. Pô, vou adotar esse efeito aí também. Você vai adorar. Ele é USB, tudo certo. Vê o que é isso aí, que eu tô vendo ela 2 vezes, é super confuso. E também vê, por favor, se no Instagram tá assim também, só pra não
assim, né, coitado. Aí a gente, cara, nesse clima de live a gente tem que consertar as coisas em tempo real mesmo, né? Assim mesmo. Com certeza, eu estou pensando em trocar de cadeira aqui. Eu estou com uma cadeira que é muito tranquila, muito relax. Eu posso botar aqui, ó. E eu não sei se eu fico mais próxima, não sei se eu fico menos. Babi, me diz uma coisa que eu mais me interessei de você recentemente foi que você botou a cara a tapa para fazer psicologia, para se redefinir, não necessariamente redefinir, mas contribuir para a sua identidade, né? Adicionar uma nova camada para a identidade de Babi Xavier. Como é que foi essa decisão, esse processo de entrar nisso? Olha, existem. Eu já tinha esse plano de, depois dos 40, fazer alguma faculdade com a qual me identificasse. E psicologia não foi difícil de entender que era o primeiro lugar aqui no meu coração. Apesar de que também poderia fazer, que agora nós temos, né, cursos universitários de audiovisual, novas mídias, enfim, também seria muito legal. Isso é uma coisa que talvez eu faça à frente, mas eu precisava fazer o que eu pudesse articular com arte. A psicologia e a arte bebem das mesmas fontes, dos filósofos, né? Estudam o ser humano. Na minha visão, inclusive, eu acho que os artistas se beneficiariam muito de entrar mais nesse campo, né, do metafórico, né, e também entender não só o metafórico como arte, como estética, mas como significado, como reflexo do que o ser humano é, como autodesenvolvimento, né? Porque eu acredito que no mundo antigo essas coisas não eram separadas, né? Inclusive ciência, arte, religião, política, essas coisas não eram separadas. E o jeito de aprender era muito interessante, né? Era o professor e as pessoas em volta e sempre o debate. Enfim, eu sinto muita falta disso, assim. Essa coisa das cadeiras, né? Todo mundo virado para frente, o professor com aquele super... E aí, vamos brindar um coco? Yeah! Vamos! Tcharam! Volta o monitor, por favor. Coquinho maravilha, né? Uma das vantagens de praia. Esse aqui tá muito doce. E aí, eu tava vindo na rua, daí eu falei, vou comprar o coco para nossa live. Falei para a moça do coco, falei, escuta, vê um coco bonito, assim, que é para uma live, bonitinho. Ela ficou me mostrando. Vai ser estrela de uma live o coco. É muito legal isso. Desculpa, a gente interrompeu o que você estava falando sobre a arte, né, no mundo antigo, como as coisas eram. Mas sabe o que eu estava pensando, enquanto a gente estava voltando aqui ao ar? Acho que um bom desafio seria que toda a parte toda a parte de ensinamento da filosofia fosse feita de uma forma mais acessível. Assim. A filosofia em si tem muitas complexidades. Deve existir um dicionário próprio, inclusive. Tem termos que existem na filosofia. Na vida aqui no mundão, não. Mas a filosofia tem que estar no mundão, porque ela é muito importante, ela reflete tudo que está acontecendo. E também nos motiva, nos orienta, nos influencia. Né? Ela reflete e influencia ao mesmo tempo. Olha quanto poderosa ela é. Só que, assim, você teve aula de filosofia no colégio? Na verdade, no colégio não tive esse privilégio. Na minha época, no colégio não tinha. Não sei se era um... Pois eu também não me lembro de ter tido filosofia no colégio. Eu tinha, tipo, SPB. Mas hoje, a minha sobrinha, por exemplo, que tem 11 anos, ela tem aula de filosofia. E ela falou, pô, não gosto, acho um saco. Então, assim, o jeito de ensinar seria um jeito mais no estilo Merli, né? É verdade. A gente falou sobre isso antes da nossa conversa agora, né? Que assim, é uma questão de comunicação, às vezes, né? Tipo assim, o mundo acadêmico, às vezes, é muito estéril, né? O mundo acadêmico, às vezes, não tem
vitalidade, não tem, não atrai as pessoas, né? Não magnetiza as pessoas. Nesses 6 períodos da psicologia, eu comecei até antes, mas eu tive que parar, parei um ano por causa do Popstar, enfim, eu tive que desacelerar um pouco, né? Não fazer 8, 9, 10 matérias por período, infelizmente. Não dá também, né? Porque minha vida é adulta, né? Trabalho, tenho filho, então realmente não dá para fazer tudo. Não de uma forma profunda como eu me proponho. Mas nesses 6 períodos, um ou outro texto eu encontrei assim bem gostosos, assim bem legais de ler. Falei, nossa, que coisa fluida e interessante. Porque você imagina, eu estou acostumada com textos jornalísticos, mas assim um jornalismo que quer que o leitor chegue junto. Ele tem uma raison d'être, né? Tipo assim, ele tem como é que chama? Ele tem uma motivação para poder atrair o leitor, porque um cientista, um acadêmico, a única motivação dele é trazer novidades, né? Com um peer-reviewed journal, né? Uma coisa que tenha credenciais, que tenha referências, que seja dentro dos padrões acadêmicos. E se ele trouxer uma novidade, ele vai ganhar algum prêmio, ele vai ganhar mas o texto em si não precisa ser agradável, só tem outras regras, né? Tem que ser dentro de outros formatos. Pois é, mas aí o que acontece? Quando você fez uma descoberta ou fez uma super pesquisa, não seria muito legal se muito mais gente acessasse e fizesse seus trabalhos inspirados no seu artigo, inspirados no seu livro, né? Essa coisa de poucos e bons, assim, deve ter um regozijo para poucos e bons, não sei. Mas a comunicação, para mim, tem que ser muito clara, carinhosa, assertiva, tem que ser sem constranger o outro que ainda não sabe do que você teve tempo de pesquisar. Claro. Né? Ninguém é obrigado a saber tudo, e que lindo, que incrível. Você já pensou se tudo que eu soubesse, você soubesse também? A gente ia conversar, a gente disse, sabe aquele sei? Então, o que você acha? Você não acha meio... Acho. A gente ia divergir você vê um pouco mais dessa cor, eu vejo um pouco mais da outra, mas saber de tudo e das mesmas coisas ia ser uma conversa muito ruim. É tão gostoso quando eu falo assim, não sei, me explica, me conta, Dali dá para você entender que tipo de pessoa é aquela pessoa que tem um saber que vai te passar. O jeito dela ensinar isso para você diz muito a respeito dela. Fala assim, essa pessoa ou é muito vaidosa, ou não é, ou é uma pessoa, sabe, gente como a gente, e ainda sabe muito. Nossa, que tesão isso, né? Então, a gente observa isso, né, nos professores. Eu até hoje, graças a Deus, eu tive professores que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que assim, o jeito que eu vejo a academia evoluindo, eu acho que é inevitável que fique mais acessível. Porque eu acho que começou, né, com uma coisa assim meio centralizada, né? Como qualquer coisa na história humana. Tipo assim, antigamente a igreja fundou, né? A igreja fundou as universidades, né? Então, assim, não era todo mundo que sabia ler, que sabia escrever. Exatamente. Não eram as mulheres, não. Né, só alguns homens, né? Então, exatamente, assim, já tinha uma característica inacessível por natureza, né? No início do clero, né, os próprios padres alguns não sabiam falar latim, né? Então não conseguiam ler a Bíblia, eles memorizavam o que liam, mas não sabiam o significado, né? Agora, o que eu acho que é uma questão também, como a gente está, né, forte nessa sociedade do desempenho, né, do cansaço também, eu vejo muitos acadêmicos, muitas acadêmicas, assim, cortando um dobrado em seus mestrados, em seus doutorados. Graduação, então, nem vou te falar. Tem vários estudos falando do quanto é enlouquecedor, né, para o universitário o nível das universidades hoje, se você for pegar, né, e for a fundo de tudo que é passado, já na graduação. Inclusive o nervosismo por causa das avaliações, enfim, tem todo uma coisa que já é contra
motivar sem saber. É, verdade. Né? Mas, assim, quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, o que eu ouço muito é, poxa, meu orientador tá, caramba, tá me cutucando muito, tá me enchendo aqui, cara, tá me dando prazo, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E, assim, aí fica muito científico mesmo, mas mesmo a produção científica, acredito que você tem que ter uma motivação para buscar, não é só a motivação é o seu mestrado. Mas isso está mudando porque naturalmente esse mundo já não tem mais o poder que já teve, né? O mundo acadêmico hoje, assim, tipo, eu morei na Inglaterra há 4 anos. Meu irmão é formado em... Você está me ouvindo bem? Alô? Tá dando muito como se a gente estivesse numa rádio que não está sintonizada. Eu queria até perguntar para o público se está tendo isso, porque aqui também, agora a gente está ouvindo também alguma coisa. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Milena, se você puder falar. Deixa eu só ver se isso está acontecendo para a gente registrar uma coisa legal. Não, estão falando que não, estão falando que está tudo certo. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, então é só pra gente mesmo, vamos ignorar alguma coisa aí que não, mas eu tenho que ouvir você. Oi? Mas você consegue me ouvir bem? Então... não consegue me ouvir bem? Não é que eu não consiga, não tá, vamos dizer, não tá baixo ou alto. Ele tá... Sabe rádio quando tá saindo da... É mesmo, que coisa. Da sintonia? Então, só um segundinho, deixa eu... Com chiadaço. Estão falando que tá perfeito o som para eles. Então deixa eu só consertar para você, só um segundinho. E aí, gente, contem para mim, que agora eu tô aqui monologando, e aí, como é que tá? Tem todas as plataformas esse nosso papo live, né? Ao vivo. Muito bom, né? Muito bom, gente, muito bom. Vou conversando aqui. Quero avisar para vocês que eu já tinha anunciado antes, eu tinha falado lá no meu Instagram que eu ia entrar para cá. Então, eu acho que se eu ligar o meu Instagram, eu não vou estar. Mas vai estar no Instagram do Eron Falco. Então, liga no dele que você vai ver. Liga, ou então, na página do Facebook dele, ou no YouTube, que estamos ao vivaço. Deixa eu ir lá no Eron, dar uma olhada nessa. Está ao vivo. Ah, que maravilha. Vou só tirar estou me vendo aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Yay, estou me vendo aqui. Ai, que doido! Aqui está dizendo assim, send a request to be in Eron Falco's live video. Tá, eu vou mandar uma... Vou ficar eu 2 vezes assim, né? Muito bom, muito bom. Então, queridos, estou aqui, estamos aqui, vamos ajeitar esse som. Aqui eu não consigo ver os comentários, mas eu vi que tem 1.100 pessoas nesse Instagram. Que isso, gente? E aí, tá um pouco melhor agora ou não? Sim. Tá bem melhor ou um pouco melhor? É melhor. Então, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Beleza. Pode tirar. Qual foi o pilim-pim-pim que você foi fazer lá, menino? Só tira essa coisa da frente, obrigado. Beleza, estamos de volta então. E aí, meus queridos, estou vendo aqui o pessoal agora, Ricardo Barzotti, beijão, cara, obrigado por assistir aí. Então vamos voltar, onde estávamos falando sobre academia, um assunto super interessante. Cátia, pode pegar o meu tablet? Sim. Era isso, não adianta escrever o academiquez, né? Truncar muito, botar aquela estrutura de texto que é muito fechada, muito difícil, porque isso não motiva, né? Não motiva. Mas enfim, eu acho que assim, você que está estudando... eu vou escrever mais fluido. Desculpa te dar. Você que está estudando psicologia agora, eu acho que você deve estar já se deparando com isso e vai certamente se deparar muito com essa questão de motivações mesmo, né?
e entender as nossas decisões são motivadas por fatores que às vezes a gente não entende por completo, especialmente aquela coisa de Freud, né, do consciente ser só a ponta do iceberg, né? E enquanto a gente sabe isso em termos assim de teóricos, né, a gente não entende o tanto que isso é verdade, assim, os fatores que mais que mais motivam, que mais influenciam as nossas decisões estão embaixo da água, que a gente não consegue ver, né? E isso Por é um muito lado, ainda importante. bem. Oi? Por um lado, ainda bem. É. E para viver em sociedade tem que ter uma certa civilidade. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, então, pra gente gostar de coisas melhores, né? Tipo, sei lá, vai gostar de uma coisa que faz mais bem pra gente, né? Tipo, é fácil gostar de sexo, drogas e rock and roll, isso é fácil de vender. É fácil você vender música funk, né? Porque tem um apelo imediato, por exemplo. Só que você vender um papel acadêmico que de repente vai iluminar uma pessoa, que de repente vai fazer a pessoa perder os medos, que vai fazer a pessoa ver o mundo com mais clareza, é muito mais difícil de vender. E as pessoas não têm, dentro do mundo acadêmico, a motivação para vender, só que precisa ter. Porque se não tem essa motivação para vender, elas nunca vão vender. Sempre vai ficar lá em cima da Torre de Marfim, né? E não vão alimentar o público com esse conhecimento que, às vezes, um simples... Tipo assim, vou dar um exemplo. Ciência política. Todo mundo vota, né? E a gente não sabe o básico, né, de ciência política. A gente não sabe o que é uma constituição, para que serve, o que o nosso voto exatamente causa, a diferença de uma república e um parlamentarismo, né? São coisas bem... Eu fui ouvir falar de Hannah Arendt na faculdade, assim, sabe? E é uma pena. É lógico que, por exemplo, quem gosta de cinema vai ter acesso, pelo olhar da sétima arte, vai ter acesso a essas teorias e personalidades, lógico que de uma forma em que o filme consiga contar ali em 2 horas, né? Mas uma coisa que a gente também se coloca muito, eu gosto muito da minha faculdade por causa disso, dessa faculdade. Eles são muito, olha, tudo bem, tem os artigos, tem os escritores atuais, mas eles esperamos que tenham lido os clássicos, então é legal você ir nos clássicos, né? Você vai no Freud, vai no Jung, Michel Foucault, vai no Wilhelm Reich, vai no Nietzsche, Kant, sei lá, vai na sua Carl Rogers, vai na tua turma de clássicos, e dali, aí sim, porque aí o tempo vai passando e você vai vendo quem é discípulo de quem e tal, também escreveu uma coisa muito legal, ou foi além de determinada teoria. Eu gosto muito, para além de uma formulação de uma teoria, de um pensamento, de uma ideia, é muito gostoso quando você consegue ver aplicada, né? Então, por isso que eu queria que a gente pudesse disseminar mais, assim, esses conhecimentos. Total, Eu acho que você, como comunicadora, você tem essa missão, Babi. Tipo, você é comunicadora, você está estudando... Você conhece o trabalho do Jordan Peterson? Sim. Então, ele é talvez o psicólogo mais popular da história da humanidade, porque ele realmente está... Claro que Jung e Freud ainda são mais populares que ele, mas você ficaria surpresa com os números que ele está atingindo, né? Mas você vê, mas aqui hoje também a gente pode atingir mais gente, e tem aí o marketing para ajudar, né? O marketing digital, o marketing editorial, né? Então, eu acredito que se Freud tivesse o marketing certo, a interpretação dos sonhos, né, que foi um livro que ele levou 3 anos para terminar, para dar como terminado, né, não levaria 20 anos para ser finalmente compreendido e considerado um marco, né, acerca do nosso comportamento, da nossa mente, da nossa natureza psíquica. Você vê, em 6 anos, ele tinha vendido 351 exemplares, numa época que não tinha outra coisa para
efetivamente competir com o livro. Hoje você tem o podcast, você tem todas as plataformas que a gente explora, né? Então, realmente, no caso, o Jordan Peterson, você vê, eu ouvi falar dele na igreja que eu frequento. E para você ver como a gente consegue, né, também trabalhar a espiritualidade, mas articular com os antropólogos, com os psicólogos, com os sociólogos, com todo mundo que está pensando o comportamento, que está tentando entender para onde as coisas estão indo. Né? Então, o pastor Fabrini falou, eu tenho um livro, e ele brinca, ele não estou ganhando nada para isso, mas olha, esse é até as 12 leis... 12 regras para a vida. 12 regras para a vida, eu tenho esse livro aí. E eu comecei a ler, e ele estava falando da coisa do... Estava falando de um crustáceo, eu acho, do início, não era? No início do livro ele fala sobre... Eu falei, gente... Da lagosta. Da lagosta, né? E eu falei, gente, assim, legal, eu já tenho um treino de ler umas coisinhas um pouco mais rebuscadas, e eu sei que ele não está escrevendo para mim, ele está escrevendo também para os colegas dele. Entendeu a questão do acadêmico? Então, o Freud, que justamente queria muito que a sua teoria fosse compreendida o mais rápido possível para ser implementada, escrevia de uma forma muito mais simples. Você sabe como ele... Eu não sei se você já ouviu essa história antes, mas esse livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, ele começou... Tem tudo a ver com o nosso papo. Ele começou esse livro num fórum de discussão chamado Quora, que ele participava muito para desenvolver a escrita dele. Então ele respondia perguntas e ele era uma pessoa muito... Sabe, esse site é um site assim que você faz perguntas sobre, tipo assim, como que eu conserto minha geladeira, ou qual é a teoria de Freud, X. Esse é um site bom, vamos acessar esse site. E vão ranqueando, né, dentro do site. Aí ele foi tendo um ranqueamento cada vez maior nesse site, e alguém perguntou para ele, se você tivesse, sei lá, uma série de regras para a vida, qual que seria? Aí ele criou dentro desse site e desenvolveu dentro desse site o livro inteiro, entendeu? E foi através do feedback de seguidores, entendeu? Isso que é interessante, é justo o contrário do que Freud, por exemplo, na época dele teria feito. Porque Freud, ele entrou dentro de uma sala escura pra caramba, né? Porque Freud era super problemático. Tem seus desafios na vida, né? Lógico. Ele botou a foto da mãe dele ali do lado. O que faz com que ele seja também... Claro. Tem muito a ver com a coisa do ator. Como é que o ator vai representar toda e qualquer coisa? Primeiro, já não dá para representar toda e qualquer coisa, mas se você não se expuser, se você não for para cima da tua vida, se você não for para cima da tua vida, você não vai entender o que é lutar por um ideal, o que é resistir, o que é negar. Se você não passar por esses momentos, lógico, não precisa passar, né, não precisa ficar na frente de um trem, nem de um edifício, e nem usar drogas para saber como porque o seu personagem vai usar na trama, não. Não, se expor aos sentimentos, né? A intensidade da emoção. Exatamente. Agora, o Freud, na verdade, assim, é que ele foi muito sozinho também. Ele não tinha pares. Ele teve ali, ele conseguiu ali trabalhar com Charcot, se eu não me engano, pode me falhar a memória, mas ele se ofereceu para traduzir o trabalho de Charcot, e aí ele teve acesso a tudo, amizade, fechamento, e trabalhou com Charcot, na hipnose e tal. Depois ele foi o Freud abusava muito da cocaína, ele tinha... Não sei se você sabe disso. Mas isso foi antes dele saber, ele ficou muito, muito triste. Eu estou te falando isso porque quando eu fui estudar eu tive acesso. Ficou muito triste que a pesquisa dele com a cocaína, com toda a excitação, todo o brilho que ela dava, ele inclusive mandava para a noiva dele, porque mandava ela por carta, gente, seria preso, que loucura. Mas como ninguém conhecia, demorou um pouquinho para os médicos entenderem o comportamento viciante, né? Ele tem um livro até, só sobre os benefícios da cocaína, que hoje em dia poucas pessoas conhecem. Porque, tipo, tem uns benefícios ali iniciais, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, mas depende muito, porque, no caso, ele não tinha abertura para surto psicótico, né? Eu não quero entrar muito nessa coisa muito técnica, não, porque eu também não domino.
Mas acho que o ponto aqui é a questão assim, que o Jordan Peterson tá vivendo e que eu acho que você pode contribuir muito. E todos nós, assim, que somos comunicadores, agora que eu também oficialmente sou comunicador, eu tenho total o sentimento de obrigação de elucidar, de destrinchar as coisas que eu aprendi, que são pouquíssimas, né? Que eu sou meio charlatão, eu aprendo as coisas pela metade, superficialmente. Mas as poucas coisas que eu aprendi, eu gosto de aprender também como expressá-las melhor, né? Aristóteles diz que a gente só aprende mesmo quando a gente ensina, né? E eu acho que isso significa que você só sabe que você absorveu mesmo aquela sabedoria se você conseguir elucidar aquilo, se você conseguir expressar aquilo de uma forma simples e objetiva, né? De uma forma elegante. Você vê, tudo que a gente puder pensar aqui rapidamente, deve ter uma coisa ou outra que não, mas você aprende porque você põe na prática. Então, assim, por exemplo, como você fala, agora eu sou comunicador, agora, de repente sempre foi, mas você vai saber muito melhor tendo a prática com seus entrevistados. Então, você vai ter a dificuldade, a facilidade, aquela sensação de legal, fiz um link bom ali, ou então, putz, eu devia ter ido para o outro lado naquela entrevista. Fazendo. Assim como o médico, ele é bom médico no dia a dia dele. Ele vai acertar, ele vai ensaiar. Aliás, a medicina tem muito isso. A psiquiatria é ensaística no grau. Assim, vamos ver como essa medicação e você se dão. Né? E aí o paciente fica... mas você não sabe? Não, estudos dizem que... o negócio é... Mas, assim, tudo que a gente tende a desenvolver, a gente tem que ter o retorno do outro. Aliás, a gente se constitui no encontro, né, nessa troca com o outro. A gente se reconhece porque o outro é o outro. Senão você não saberia que você é você. Enfim. É verdade. E eu acho que isso tudo que a gente está falando tem tudo a ver com essa loucura que a academia acabou entrando, né? Então, por isso que está perdendo tanta popularidade. A academia está virando... Tipo assim, os cursos online, hoje em dia, são talvez 10 vezes mais popular do que a academia no geral. As pessoas continuam fazendo graduações e tudo mais. Por outro lado, aí, legal você levantar isso, assim, por outro lado, a gente vai ter que estudar bem, não só o conteúdo dos cursos, a gente vai ter que estudar bem como estão sendo os cursos, quem está dando esse curso, qual é o tipo de comunicação, porque às vezes vai ser melhor mesmo você aprofundar, vai ser um pouco truncado no início. Mas, Babi, isso não é verdade, isso sempre foi verdade, nas faculdades também é verdade. Acontece isso com o jornalismo hoje, eu acho, que as pessoas estão falando, era do fake news, né? A gente chegou a mencionar isso mais cedo quando a gente conversou também, e falam assim, como se fosse grande novidade fake news, mas o jornalismo também está cheio de fake news. Entendeu? Tudo bem. Fake news é a fofoca na janela já há muito tempo, nas vilas. Isso existe, mas também existe no jornalismo. Eu acho que o que o ser humano precisa fazer, que ele contava com que outra pessoa fizesse para ele antes, é começar a ter o próprio discernimento. A gente tem que entender que não porque o negócio está escrito Veja, está escrito Globo, não é por isso que a gente pode confiar. Ou que está escrito Harvard, não é por isso que a gente pode confiar, entendeu? Pois mas o que acontece? Pensa assim, eu estava pensando sobre isso. Quando a gente é criança, a gente aprende que o que está no livro é o lance. Não, está escrito no livro, está escrito na pedra. Está escrito na pedra. E não é. Mas é isso que eu estou tentando dizer. Aí as pessoas se surpreendem. Mas quando vem escrito no jornal, escrito na revista Veja e tal, tem aquela coisa da gente de criança que assim, está escrito, isso aqui é sacramentado, isso vende em tudo quanto é lugar. Então isso é muito sério, muito crível e a fonte da verdade. Mesmo os livros, você vê hoje, eu vejo, minha filha está no 4º ano do fundamental, que equivale à minha 3ª série do primário. O jeito que é explicado a dominação do Brasil, descoberta do Brasil, né, o jeito que se fala de como eram os navios negreiros, como é que era a situação do escravo, muito mais pé no chão, muito mais... realidade. O quê? Muito mais realidade.
O meu, que eu me lembro, era uma coisa, nem se cogitava. Hoje, a professora vai e fala, mas isso é um absurdo, né, meninos e meninas? Porque não sei o quê, porque o ser humano, porque os direitos, porque, entendeu? Porque o racismo. Hoje, criançada com 9 anos. Então, assim, a gente está tentando fazer com que a sociedade chegue numa melhora fundamental aí quanto a rechaçar as diferenças, né? Vive a diferença, mas sem... O que você falou sobre as pessoas botarem assim, uma grande expectativa, né, de veracidade numa Veja, numa coisa assim. E aí, eu acho que é por isso que as pessoas se surpreendem quando, acho que a mídia ou a sociedade no geral hoje em dia se surpreende quando alguém pega alguma coisa do WhatsApp e repassa, né, como se fosse verdade. Né? É porque junto disso tem a falta de tempo da gente checar. A gente já olha assim, isso é legal, isso aqui é a cara de fulano. Tipo assim, como a gente acha que a Veja é absoluta, então a gente acha que qualquer coisa que está escrito também é absoluta. Então se tá lá, se tem uma imagem feita, também é absoluta. Eu acho que o que a gente tem que dar um passo para trás e falar, galera, zero absoluto, entendeu? Tudo está aberto a questionamento e cabe a nós. Então a gente não tem que fazer CPI do fake news, sacou? Não tem que cada um acordar e entender que as coisas são todas questionáveis. Então não dá para recair em alguma mídia, não dá para tipo, invadir a casa de alguém porque a pessoa botou uma coisa no Facebook, sacou? Porque nada tem esse nível de rigidez, entendeu? Porra, cara, todo mundo tá errado e certo em algum ângulo. A gente está numa era extremamente intolerante. A gente veio, falou de liberdade de expressão, entendeu que a liberdade de expressão ainda estava muito rasa, beleza, mas hoje segmentou num grau. É uma liberdade você poder assistir 200 canais de televisão? Mas de alguma forma, o jeito que as redes sociais são feitas, né, que aí é culpa do marketing, que saca bastante da neurofisiologia, né, do cérebro. Eles estudam bastante, né, para ver quais cores que prendem a gente nos sites, nos aplicativos, nas redes, né, qual música, qual tudo, né, sistema de recompensas, né, os games estão muito bombados por causa disso, né. Então, assim, a gente está num momento que segmentou tudo. Você só vê na sua timeline o que você gosta. Assim, e eu fiz um teste para isso, né? Como eu sou uma mulher que sempre trabalhou com imagem e que sempre conduziu a carreira muito mais para as ideias do que para botar o corpo para jogo, e desde muito nova, né? Assim. Então, hoje eu não gosto muito, eu não vejo sentido nas dancinhas com pouca roupa das mulheres, né? Assim, cada um faz o que quer com o seu corpo e tal, mas eu curtiria muito mais entender que aquela dança que você faz e tal, eu também faço aquela dança, mas o meu quarto no meu espelho, porque é muito legal eu me curtir. Isso é uma coisa de crescimento, de descoberta. Tem esse aspecto que é positivo, né? Isso é uma coisa de autoconfiança, realmente a mulher se expressar e se empoderar, né? Através da expressão do corpo. Os meninos fazem também, vão ficar lá. Tipo, eu faço uma muito bonita. A minha dancinha eu faço. Dancinha, entendeu? A gente precisa, inclusive, movimentar esse corpo, entendeu? Tá certo, vamos fazer isso mesmo. Mas você vê muito isso em cena de filme, que a menina tá lá com como é que é? O secador de cabelo, não sei o quê, fazendo tal, não sei o quê, e larga, e aí o filme começa. Isso é muito legal, isso é muito legal. Só que aí, quando eu vejo uma molecada já mais velha, inclusive, né? Porque não é muito criança que faz isso, mas sensualizando e tal, e aí bota umas músicas que também falam o que está acontecendo, e sabe, é tipo um tô pra jogo, um negócio que, cara, qualquer pessoa acessa aquilo, entendeu? Assim, é estranho, para mim é estranho, porque
tem outras, não sei, né? Que a forma para não parecer muito conservador. Apreciada, né? A gente corre esse risco, é um saco isso, né? O problema que eu vejo com isso é o não saber a potência das coisas, né? Assim, vai parar uma coisa você falar de sexo e você pensar em sexo ou qualquer coisa, até fazer sexo, se você tem uma noção de onde você está entrando, a noção da potência daquela energia, né? Que o sexo é a energia que cria vida, então é uma das energias desse universo que são das mais potentes, se não a mais potente. E eu acho que você flertar com essas energias quando você não... Tipo assim, eu particularmente estudo ocultismo, né? E durante muito tempo na minha vida eu fiz práticas ocultistas que eu não tinha noção do poder dessas práticas, né? E na medida que eu fui descobrindo, né, da maneira mais difícil, né, sofrendo e tendo, né, pesadelos e coisas difíceis com isso, sim. Eu fui entendendo a ter reverência, né, para certas forças do universo. E você quer ver uma coisa? Desculpa, entrar com cautela, né? Você quer ver uma coisa que eu soube outro dia? Eu comecei a fazer uma terapia holística, uma terapia energética, que não fere o desenvolvimento da minha espiritualidade, que não fere as coisas que eu estudo acerca dos ensinamentos de Jesus. Nós somos matéria, nós somos energia, existe todo um estudo sobre isso. E aí a terapeuta me falou assim, Babi, você sabe que ao longo da nossa vida, a gente inadvertidamente faz uns contratos com o universo, apaixona por uma pessoa, aí você se apaixona muito, 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 aí você tem, sei lá, 16 anos, e você olha para a pessoa e você fala assim, eu nunca mais vou amar ninguém como eu amo você. Não faz isso, gente. Não pode fazer isso. Fala que a pessoa é muito amada por você, fala que você está amando demais, está explodindo, que você está sentindo esse amor que é maravilhoso e tal. Mas você não fala, não decreta. Eu estou tentando lembrar agora de quem é a citação. Eu ouvi outro dia, que é a do C.S. Lewis. Cara, ele fala uma coisa muito linda. Ele fala, cuidado com o poder da língua. Porque quando você fala que alguma coisa é infinita, quando ela, na verdade, é muito só, quando você se deparar com uma coisa que realmente é infinito, você não vai ter palavra para descrever. Porque... Muito, muito bom. Você vai ter gastado... Você já deu o que você já deu o ar de infinito para o que não era, né? Entendeu? E você não vai saber identificar o real valor de uma coisa que é valiosa. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a acuracidade. O Jordan Peterson, de novo, ele gosta muito desse tema, né, da acuracidade das palavras, né? Vamos falar exatamente o que é. Não é porque é fake news, não é fake news. É porque a gente quer estar alinhado, né? A gente quer estar alinhado emocionalmente com a verdade daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente está desenvolvendo, né? E no momento que você infla, você não está se melhorando. Por exemplo, se eu conto para você, eu jogo tênis, por exemplo, se eu falo, eu ganhei, quando eu não ganhei, por exemplo, inflar alguma coisa, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ganhar a recompensa, que você fala, ganhou, que legal, eu vou ganhar a recompensa sem ter ganhado, entendeu? Então eu vou ganhar a recompensa psicológica e eu não ganhei. Então o que vai acontecer? Eu não vou lá e não vou ganhar, entendeu? Porque eu já ganhei a recompensa de ter ganhado e eu não me desenvolvo porque eu inflei o meu próprio desenvolvimento. E isso, antigamente eu inflava tudo. Eu falava, tipo, o que tem? É um pouco de marketing, né? Você falar um pouco mais do que... Mas isso é parte um pouco da época também, da tua infância, né? Acho que tem a ver com... sempre tem essa coisa assim, e cuidado, os meninos... Um ponto ali e tal, os meninos falam que fizeram coisas que não fizeram, né? É um pouco... Eu sempre falo hoje em dia a gente ensina melhor, a gente fala, cara, assim, é melhor até ficar de boa, ficar na sua, né? De repente não sair contando, eu faço, eu aconteço, enfim. Tem uma hora que o destino cobra. Com certeza. Babi, cara, eu não te perguntei nem 20%, nem 10% do que eu tinha aqui para te perguntar.
Mas tá chegando o nosso momento final. Só queria ter certeza de que a gente vai divulgar as suas coisas para pelo menos contribuir um pouco. O seu site é babixavier.com.br, né? Exatamente. Enfim, eu consegui nessa pandemia montar o meu site com ajuda. E o que tem no seu site? Eu nem entrei nele. O meu site... O pessoal acha lá? Você vai achar várias coisas de trabalho. Ainda não é um site que eu escreva para ele, por falta de tempo mesmo. Acho que hoje quem produz muito é quem ou é ainda sozinho, né? Ainda não cuida de outras pessoas diretamente, ou consegue dividir só entre trabalho e estudo. Não é o meu caso, né? Então, assim, o tempo que eu poderia fazer determinadas coisas que eu sei que avançariam para eu falar mais com as pessoas, dentre elas escrever crônicas, escrever minhas questões no meu site, eu dedico ainda para minha filha, porque eu ainda sou o mundo dela, né? Então, ela tem 9 anos. Eu acho que daqui a pouco, na adolescência, vai ficar um pouco mais difícil de eu ser o mundo dela, mas tudo bem. Então, eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo. Mas no meu site, claro, as pessoas encontram formas de entrar em contato comigo, de me contratar para a gente elaborar projetos, para a gente desenvolver marketing de produtos e serviços. Eu gosto muito de fazer isso. E eu acho que tudo, né? Tudo, porque é uma atuação num filme, num teatro, enfim, em TV, podem me encontrar por lá também. E você tem filme mais que vai lançar semestre que vem? A gente ainda tá na pré-produção, na parte de leituras e ainda, né, tentando entender que horas a gente consegue começar a filmar. A gente teria filmado em março, mas tudo fechou de novo, né? Porque os leitos todos ocupados e a galera não se aguenta e tem que ir para um barzinho, tem que contar no futuro que foi a todas as festas clandestinas. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro, você sabe muito bem disso. Então, essa galera é sabido, né? Está propagando bastante Covid-19 e aí quem tem que sair para trabalhar, como eu, como a equipe toda, não pode. Então, a gente está esperando um pouco, um momento também de mais pessoas serem vacinadas. E é isso, enquanto isso... Terminar para terminar a filmagem ainda? Tá na filmagem? Tem um filme que eu já terminei, que se chama De Folha em Flor, com a agência Sintra. É um filme infanto-juvenil. Esse a gente conseguiu filmar, porque era menor, eram menos cenas, né? Então, a gente conseguiu fazer. Mesmo assim, ficou uma sequência faltando, e a gente só conseguiu fazer 4 meses depois. Tanto que eu fiz a cena de cabelinho preso, né? Porque o meu cabelo estava aqui. E aí, 4 meses depois, ele está aqui. Eu lembro do seu cabelo clássico aqui na MTV, sei lá, você sempre tinha cabelo curtinho. Eu tive em vários momentos da minha vida. E em vários trabalhos eu tive cabelo curto. E algumas novelas e tal, eu tive um cabelo mais longo. Agora eu estou deixando o cabelo crescer um pouco mais e vamos ver no que dá. A turma pediu no Instagram, deixa o cabelo crescer e tal. Tá bom. A gente tá pandêmico, então eu vou cuidando dele, vai ficando bonito, afagado. Agora, esse outro filme que eu vou fazer, o Eulália, com a Gypsy Produções, ele ainda a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente. Então, a gente está só em leituras e desenvolvimento via Zoom, via internet. É aquela coisa assim que você quer muito encontrar, né? Tudo e fazer, mas tem que esperar. Então, a qualquer momento, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Daqui a pouco as coisas se adaptam de uma maneira ou de outra, né? Mesmo se essa pandemia durar mais... Tomara. Tem durar mais um pouco. E acerca trazendo a minha experiência, né, de vida em comunicação, né, como comunicadora, tendo trabalhado para várias empresas, eu conheci uma pessoa que é super expert em marketing e atendimento ao cliente, uma pessoa de recursos humanos. Ele é um advogado, Biratã Nogueira, e quando a gente se encontrou, porque ele me entrevistou para o Vida e Performance, que é o canal dele do YouTube,
E a gente continuou trocando ideias, né? Porque, assim, eu acabo, em algumas situações de entrevistas e tal, eu acabo continuando, né? Papos que se iniciaram numa entrevista, né? Isso é interessante na minha vida. Muito bom. E aí ele falou, olha, Babi, que tal a gente juntar tudo que a gente sabe? Eu também trabalho há 25 anos com empresas, diretamente com empresas, e a gente desenvolver um talk show que atenda diretamente às empresas, em seus treinamentos, seu desenvolvimento, né, junto aos colaboradores, líderes. Então, a gente fez o papo chamado Biri Babi, e aí já tem a agenda de maio rolando, a gente ainda está fazendo no virtual, né, porque não pode encontrar, mas eu estou doida para viajar esse país todo e para todas as empresas falar de atendimento ao cliente, porque é uma pessoa que entenda bastante de atendimento ao cliente como um artista, em que toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação, é uma pessoa que está ali olhando para aquele trabalho que você realiza. Se você é 24 horas, né, para as outras pessoas, um profissional artístico, é fogo. Não desapontar, atender bem, ser uma pessoa clara nos seus pontos de vista, né, ser uma pessoa receptiva às diferenças também. Ouviram aí, empresas? Tem uma nova jogada no ar aí. Babi Xavier vai estar educando suas empresas como encantar, como ela encanta. Como comunicadora, eu acho que eu tenho bastante a somar. Perfeito, Babi. Então, eu queria te agradecer imensamente pelo papo. Foi totalmente diferente do que eu imaginava, mas como no nosso programa aqui no Alvo Coron Falbo, o nosso objetivo aqui é justo sair da caixa totalmente e ter surpresas agradáveis, como foi essa conversa de hoje. Então, tá bem dentro do naipe do programa, apesar de que eu fiquei curioso com algumas coisas ainda. Então, eu queria te agradecer sua generosidade de ter aceitado ser entrevistada aqui, ser nossa convidada. Obrigada. E dizer que foi um grande prazer te conhecer. Muito bom, foi um grande prazer te conhecer também. Obrigada pelo brinde com coco, muito bom. Foi muito bom esse papo, eu também não sabia para onde a gente ia. E foi incrível jogar esse barco aí nesse mar e deixar o vento levar a gente em bons lugares. Foi muito bom. Obrigada por hoje. Maravilha, gente. Boa noite a todos. E curtam a Babi aí no Instagram dela, no babixavier.com.br, né? Esse babixavier.com.br, o site, tem o Instagram, @babixavier, o YouTube ainda é baby, eu acho que eu tenho que pegar muitas dicas contigo, você é muito mais xananã no YouTube, já sabidinho. E a última mensagem, lembrem-se, não acreditem em fake news, mas também não necessariamente acreditem em Veja e Globo, ou qualquer pessoa. Tudo de bom para todo mundo. Né? Beijão. Boa noite. Boa noite, Babi. Obrigado. Boa noite, obrigada.